antes que a gente perde muito tempo, então vou fazer a revisão de isomeria. Pega o caderno que eu vou dar muita dica. O que é isomeria? Pessoal, já vamos começar aqui, ó. A palavra iso quer dizer mesmo. E meros, né, de isomeria, vem de partes. Então, partes iguais, mesmas partes. Mas especificamente aqui na química, a gente vai falar ali, ó, que os isômeros são aquelas estruturas orgânicas que têm mesma fórmula molecular, aqui, ó. Lembrando que a fórmula molecular é a quantidade de carbonos e hidrogênios e tem diferente fórmula estrutural. Então, olha só, gente, é uma molécula que ela tem a mesma quantidade de átomos, mas eu consigo desenhar ela diferente. Posso desenhá-la de inúmeras maneiras, algumas possibilidades. Vou dar um exemplo. Olha ali. Vamos construir um isômero para o pentan-2-ol. Primeiro, para eu construir um isômero para o pentan-2-ol, eu vou descobrir a fórmula molecular dele. Descobrir a fórmula molecular é contar quantos átomos tem de cada espécie ali, começando pelo carbono. Então, eu vou contar quantos carbonos. São 5, mesmo porque é um pentan e o pent é prefixo para 5. Então, ó, já sei que eu tenho 5 carbonos. Aí, eu tenho aqui, ó, vamos ver quantos hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hidrogênios, vamos marcar também. Opa, não era isso que eu queria fazer, era deixar pequenininho. Beleza. E aí, nós temos também um oxigênio, ele tá bem aqui, ó. Então, eu vou colocar esse oxigênio ali. Ok, então nós temos uma fórmula molecular que ele é C5H12O. Eu vou ter que montar outra estrutura orgânica que tenha essa mesma quantidade de átomo. Isso é que é isômero. É uma estrutura orgânica que tem a mesma fórmula molecular, mas o desenho diferente, tá? Outra molécula. Isso que eu já deixei aqui, agora eu lembrei. Lembrou da aula? Sim, eu vi sim. Então você viu, né? Nem que talvez você estava dormindo, tá? Liga lá em outro plano. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar 5 carbonos, porque é um pente. Qual é a maneira mais fácil de fazer esse isômero? É montar a mesma molécula, pegar esse OH e mudar de posição. Vejam que está na posição 2. Se eu passar para a posição 3, já é outra molécula, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou passar o OH que estava na 2, eu vou passar ele para a posição 3. Vou ligar ali. E aí, agora eu vou completar os hidrogênios. Em vez de fazer tudo esparramado assim, ó, eu vou fazer reduzido. H2, aqui não pode ser H2, é 3. Por que eu sei que é 3? Já tem uma, falta 3. Carbono sempre faz 4. Aqui, ó, 2. Esse aqui do meio, 1, 2, 3, falta 1. Vou tentar encaixar esse 1 aqui. Ah, sabia que eu ia bagunçar tudo. Pronto. Aqui, ó, já tem 2. Falta 2, vamos por ali. E no carbono da pontinha, já tem 1, falta 3. Pronto, vamos conferir se eu coloquei a mesma quantidade de átomos aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, deu errado? Ou tô doida? 3, 6, 7, tô esquecendo desse. 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Oxigênio, ok. Então, observa. As duas estruturas, elas têm a mesma fórmula molecular, a única diferença está na posição do OH. E é outro isômero. É um isômero. Por quê? Porque se eu der nome para ele, eu vou saber que não é a mesma coisa. Esse aqui é o pentan 3-ol. Pronto.
Um isômero muito fácil, eu só troquei a posição do OH, tá? Eu fiz a mesma estrutura, troquei a posição. Você podia falar assim, professora, tem outro isômero? Tem. De repente, eu ia tentar fazer uma cetona, posso tentar fazer um aldeído, eu posso tentar outra possibilidade ali, tá? Posso tentar vários. Se eu não me engano, essa molécula aqui, ela tem 5 isômeros. Ela tem 5 outras possíveis, 5 outras possibilidades para essa mesma fórmula. Ok? Tranquilo, gente? O que é isômero? Tranquilo. Beleza. Vamos complicar. Tipos de isômeros planos. Os isômeros planos são os mais comuns, tá? O que é um isômero de cadeia? Quando muda a posição, né, ou o tipo de cadeia. Por exemplo, um é cadeia saturada e o outro é insaturada, mas eles têm a mesma quantidade de átomos. Então, aqui, ó, muda o tipo de cadeia. Então, é a mesma coisa, mesma fórmula molecular, mas o tipo da cadeia mudou. Posição. Posição é igualzinho esse que nós fizemos. Tá vendo que a gente só mudou a posição do grupo? Tá? Então, um isômero de posição é quando muda a posição de um grupo funcional ou de uma dupla ligação, tá? Então, só muda a posição ou de uma ramificação. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Ou de, ramificação. Turma, aí vai ser sempre um isômero de posição. Quase tudo é igual. Tô reduzindo para ver se cabe aqui, ó. Nossa. Ok. Quando muda a posição de um grupo funcional, de uma dupla ligação ou de uma ramificação, eu chamo de isômero de posição. E, gente, outro isômero de função, quando eu faço, de fato, outro tipo de molécula. Igual ali eu fiz 2 álcool. Depois eu posso ter um isômero que vai ser um álcool e um éter. Um álcool e uma acetona. Então, mudou a função. Então, aqui, ó, muda o grupo funcional. Já vou mostrar os exemplos, vocês vão entender melhor cada tipo desses de isomeria, tá? Aqui, beleza. Então, esses são os tipos de isômeros planos. Os isômeros planos são os mais comuns, porque eu enxergo na molécula desenhada. Por isso eu chamo de isômero plano. Eu enxergo no plano, enxergo ele, a diferença dele na estrutura do papel. Olha ali, esse exercício está no trabalho. Eu acho que é o primeiro exercício do trabalho. Ele está no nosso livro também, tá? Então, ó, lá vai a dica. O que tem que fazer? Tem que descobrir quais desses parzinhos são isômeros. Ou seja, eles têm que ter a mesma quantidade de átomos. Então, o que tem que fazer nesse exercício? Conferir um a um. Conferir se são isômeros. Comecem contando pelos carbonos, tá? Vamos lá na letra A. 1, 2, 3 carbonos. E aqui, ó. 1, 2, 3. Beleza, deu certo. Vamos ver o hidrogênio. 1, 3, 6. Agora vamos olhar aqui, ó. 3, 6. Ok, deu. Agora vamos olhar a quantidade de oxigênio. 1, 2. 1, 2. Ok. Eles são isômeros? Sim. Sim. Então, esse conjunto aqui é um par de isômeros, tá? Agora, vamos ver o segundo conjunto. Às vezes pode ter mais de um isômero. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É também. Vamos contar hidrogênio. 2, 3, 5, 7, 10. 2, 3, 4, 7, 10. Também é isômero. Deu certo, tá? Olha só, gente, esse aqui, ó, é isômero de posição, porque tá vendo esse oxigênio, ele mudou a posição. Agora esse aqui, ó, é isômero de cadeia. Tá vendo que uma cadeia é normal e a outra é ramificada? Então é um isômero de cadeia. Então esse aqui também é isômero. Agora vamos olhar esse. Tem 6 aqui dentro do círculo. Um OH, um OH, um CH3, um CH3.
também é isômero. E é, então, um isômero de posição. Olha onde que, ó, mudou a posição do OH. Nossa, gente, será que todos são isômeros exceto um, tá? Não lembro qual é a pergunta, mas tem esse exercício no trabalho. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok. Vamos olhar o hidrogênio. 2, 3, 6. 1, 4. Esse aqui não é isômero. Tá vendo que já não deu certo a mesma quantidade de átomo? Então, aqui, ó, não é isômero. E vamos olhar o de baixo. 3, não, carbonos, desculpa. 1, 2, e desse lado 1, 2, ok. 3, 6. 3, 6, ok. Oxigênio, oxigênio, ok. Então, gente, todos são isômeros, com exceção da letra D. Tá? A letra D não é isômero. Não quer dizer que é isso que seja a pergunta do trabalho, não. Mas tem essa imagem no trabalho. Tem que prestar atenção qual é a pergunta. Tá? Vamos analisar melhor. Esse letra A é um isômero de posição. Observa que mudou a posição. Aqui, ó, tá logo depois do primeiro carbono e aqui tá logo depois do segundo carbono. Então, mudou a posição do oxigênio. Na letra B, é um isômero de cadeia. Por que eu sei que é de cadeia? Essa cadeia é normal e essa é ramificada. Então, mudou o tipo da cadeia, é um isômero de cadeia. Essa aqui é um isômero de posição também, porque ora o oxigênio tá aqui e a hora ele tá no outro carbono, então é isômero de posição. Letra D não é isômero, porque nós conferimos e não bate o número de carbonos, hidrogênios e oxigênio, não bate, não é isômero. E na letra E é um isômero de função. Olha só, oxigênio no meio de carbonos é um éter, que eu não dei uma aula ao vivo do éter, mas eu deixei um vídeo, também deixei um vídeo gravado. Então, oxigênio entre carbonos é um éter. OH na extremidade é um álcool. Então, são funções diferentes. Então, é isômero de função. Ok? Mais um para a gente fazer. Também está lá no trabalho, em algum lugar. Nós temos duas estruturas, propanal e propanona. E tem que decidir que tipo de isomeria ocorre. Já dá para ver que propanal é um aldeído. Consigo ver pelo nome, consigo ver pelo grupo funcional. Ó a carbonila na extremidade da molécula. Então, este aqui, ele é um aldeído. Vou escrever ali, ó. Ai, baguncei. Aqui, ó. É um aldeído. Ok. E propanona? Que tipo de função orgânica é alguma que tenha nome de propanona? Cetona? Cetona. Então, o que eles são? Eles são isômeros porque têm a mesma quantidade de átomos. O que é diferente? O grupo funcional? O grupo funcional. Então, como o grupo funcional é diferente, eu vou chamar, então, são isômeros de função. Tá vendo como é? Quando a gente estuda isomeria, se vocês estiverem no vestibular, vão fazer isomeria, primeira coisa, dá uma contada nos átomos e vê se é isômero mesmo ou se é pegadinha. Quando o exercício já te fala que é isômero, dá uma olhada para a molécula, analisa tudo, analisa a cadeia, analisa o tipo de função, analisa a posição e aí você vai decidir, é isômero de função, é isômero de cadeia ou é isômero de posição? Nesse nosso caso é um isômero de função. Pronto. Também pode ser chamado de isômero funcional, mesma coisa, tá? Bora lá para um 3. Nós temos aminas, estruturas que nós não fizemos ainda. As aminas são estruturas que têm o nitrogênio entre o carbono, tá? Então, o que nós temos ali, ó? Metilpropilamina e dietilamina. Primeiro tem que descobrir que tipo de isômero é. Vou dar uma olhada rápida se são isômeros mesmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, conferiu. Hidrogênios, 3, 5, 7, 8,
11. 3, 5, 6, 8, 11. Conferiu. E nitrogênio 1, nitrogênio 1. Conferiu. São isômeros. O que está de diferente entre essa e essa molécula aqui? A posição do nitrogênio? Isso aí. A posição do nitrogênio está diferente. Aqui, ó, ele está logo depois do primeiro carbono. Esse vai ser o primeiro. E aqui ele está depois, está no meio, está no segundo carbono. Então, são isômeros de posição. Tem, gente, um nome especial para isômeros de posição, como esse caso aqui, que muda a posição do heteroátomo. O heteroátomo é um intruso no meio da molécula. E nas aminas, o nitrogênio é um intruso. Ele está bem no meio da molécula, está bem cortando. O oxigênio também faz isso, pode fazer isso. Então, esse tipo de isomeria aí, ó, ela pode ser chamada de isômero de compensação ou metameria. Também pode acontecer isso, tá? Quando quem mudou a posição é um heteroátomo. Só nesse caso, tá? Então, esse caso aqui pode ser. Ah, Pro, e se eu chamar só de posição? Beleza. E se lá no vestibular tiver posição e metameria na mesma alternativa? É uma baita sacanagem eles fazerem isso e cabe recurso. Mas se tiver, a resposta certa vai ser metameria, tá? Mas é sacanagem. Acho que não vai acontecer, tá? Beleza? Só quando que é metameria ou compensação? Quando quem troca a posição é o grupo funcional, é o heteroátomo, quem tá ali no meio da molécula. Bora lá para mais um. Aqui nós temos etanol e metoximetano. É um álcool e um éter. Que tipo de isomeria vai acontecer quando eu tenho assim, ó, dois? O que é diferente aí de novo? A cadeia? São dois de cadeia aberta. A função? Função, isso aí. Um é álcool e o outro é éter, então são isômeros de função. Também podem ser chamados, né, ou isômeros funcionais. Pode ser que vocês encontrem essa outra forma de representar aí, de falar, ou isômeros funcionais. Então, observa que as duas cadeias são abertas. O problema é que essa aqui está toda esparramada os hidrogênios e essa aqui está condensada. Mas é cadeia aberta, por isso que não é isômero de cadeia. Eu acho que eu tenho um exemplo de isômero de cadeia agora. Quer ver? Aí, ó. Acabei dando a resposta. O que a gente tem aqui? Cadeia aberta e insaturada. Tem dupla. Cadeia fechada, saturada. Não tem dupla. Então, eu tenho dois motivos para ser um isômero de cadeia. Vocês podem fazer também um com cadeia que tem dupla e outro com cadeia simples, que não tem dupla. Vai ser isômero também, se for possível encaixar todo mundo, tá? Mas ó, o que nós temos? Cadeia aberta, cadeia fechada. Portanto, são isômeros de cadeia. Professora, pode ter algum isômero que é mais de um grupo? Pode. Pode ter isômero que é cetona, álcool e éter, sabe? Pode acontecer. Aí, por exemplo, pode ter um isômero que é de cadeia, de posição e de função? Ah, às vezes sim. Pode acontecer também. Daí você dá dois nomes: isômeros de cadeia e de função. Tá? Ah, tá. Daí você dá dois nomes. Acho pouco provável que seja no vestibular assim, mas se acontecer, você vai dar dois nomes. Ó, eu vou escrever bonitinho aqui. Propeno tem cadeia aberta e o ciclopropano tem cadeia fechada. Portanto,
são isômeros de cadeia. Sossegado, né? Só dá uma olhada aí, qual é a diferença deles? Destaca a diferença, define o nome da isomeria. Não sei se isso aqui está no trabalho não, mas se tiver, isômeros de cadeia. Ah, agora a gente vai para outro tipo de isomeria. Esses que eu falei, cadeia, posição e função, são chamados de isômeros planos, tá? São os mais comuns. Mas tem dois tipos de isômeros que entram dentro da isomeria espacial. Ela não é tão fácil de ver no desenho, tá? Ela é mais fácil de fazer precisa de análise química mais detalhada, vou dizer assim. Olha só, e são 2 tipos apenas. Geométrica, essa até que dá para ver no desenho. A geométrica, nós chamamos de, ou esse isômero vai ser uma posição cis, então tem essa palavra, ou vai ser uma posição trans. Eu vou ensinar vocês a enxergar uma posição e a outra. Então, ora eu vou dizer que o ligante está na posição cis, ora está na posição trans. Já vou explicar, não desespero não. E o tipo da óptica, esse é mais complicado ainda porque eu preciso de um equipamento. Ela tem a ver com desviar a luz. O que isso quer dizer? Eu pego uma amostra química e eu passo por um aparelho que chama espectrofotômetro e ele vai desviar a luz. Se ele desviar a luz para a direita, minha direita, nem sei se está aparecendo esquerda para vocês, eu vou chamar essa amostra de destro. Antes do nome dela, vai aparecer destro. Se desviar a luz para a esquerda, eu vou usar o nome levo. Vou confessar para vocês que aqui nessa revisão eu não trouxe amostras destro e levo. Amostras não, exemplos, destro e levo. Porque eu não coloquei no trabalho, tá? Eu expliquei bastante lá na aula gravada, mas eu não coloquei no trabalho. Então, você já está na vantagem. Vai ter no trabalho um exercício de cis e trans, que é o que eu vou mostrar agora. Ó, olha o exemplo 6. Nós temos ali, ó, cis de cloroeteno e o trans de cloroeteno. Onde está a diferença? Na posição do cloro. Olha aqui. Se eu pegasse essa molécula e traçasse um plano, dividindo ela bem aqui no meio, observa que na cis, os 2 ligantes cloro ficam no mesmo lado, eles ficam no mesmo plano. Por isso eu chamo de cis. Agora, se eu fizer o mesmo aqui desse lado, cloro, cloro, e se eu traçar aqui no meio um plano, como se fosse um papel cortando a molécula, observa que ficou uma para um lado, outra para o outro. Então, nós estamos numa posição trans, tá? Olha só, mesmo lado, cis. Lados opostos da molécula, trans. E são isômeros, só que é uma isomeria óptica, tá? Não é uma isomeria plana, mas também acontece. Eles são muito parecidos. E como que a gente descobre isso sendo químico? É tão estranho, porque uma hora você pega a amostra e ela tem essa característica. 2 cloros do mesmo lado. Aí passa 2 minutos, você faz a análise de novo, ela tá com essa característica. Ora essa, ora aquela. A amostra fica... Esses ligantes ficam trocando de posição? Sim. Essa dupla aqui, ó, fica girando. Aí, ora eles estão do mesmo lado, horas eles estão de lado oposto. E você fica nessa dúvida. Por isso é que foi chamado de cis e trans, tá? Acho pouco provável cair no PAS, no vestibular, mas se acontecer, não vai dizer que nunca viu, tá? Acho que eu tenho mais um exemplo. Esse aqui é do espelho, é do levo e destro. Falei que eu não trouxe exemplo, mas eu trouxe. Ai, que tonta. Observe o seguinte, como que eu identifico quem é levo e quem é destro? Na verdade, eu não consigo identificar, eu só sei que é uma isomeria levo e destro. Por quê? Uma imagem, um isômero é espelho da outra. Observe que é exatamente o espelho. Mas eles não se sobrepõem. O que isso quer dizer? Olha para minha mão agora. Um é espelho da outra.
igualzinho. Mas se eu colocar uma sobre a outra, não fica igual, não se sobrepõe. Olha os meus dedinhos em lado contrário. Um na esquerda, um na direita. Então, um é levo, outro é destro. Então, é assim que eu defino. Consigo saber quem é levo e quem é destro só de olhar? Não. Preciso fazer uma análise química mais detalhada, tá? Eu achei que eu não ia trazer esse exemplo, mas eu trouxe. E aí, terminei. Acho que eu terminei. Ah, aqui, ó. Mais um exemplo. A gente vai destacar quem é cis e quem é trans aqui, ó. Olha ali, ó. No mesmo lado, eu vou chamar de cis. Então, esse é um cis. Inclusive, é o mesmo que eu já expliquei, só que a molécula estava de outra dimensão, outra linha. Olha aqui, ó. Posições opostas. Vamos chamar isso aqui de trans. Beleza? E aí eu acabo a aula hoje por aqui. Quero saber de vocês as dúvidas. Deixa eu parar de gravar.